Olá, eu sou Paulo Viveiro, músico trompetista e desde jovem venho me dedicando à arte de tocar este maravilhoso instrumento. Nesta videoaula eu vou falar sobre os princípios básicos da teoria musical. Nós vamos falar um pouco da diferença da melodia, harmonia e ritmo e também entenderemos e aprenderemos as 4 qualidades básicas do som, que nós temos duração, intensidade, altura e timbre. Bem, para começar, o que é música? O que é música para você? Olha, a música pode ter uma série de definições diferentes e dependendo de onde ela está inserida, ela tem um significado diferente também. Uma das definições mais bonitas e que foi usada aqui no Brasil durante muito tempo vem do professor de canto Pasquale Bona, que é um grande defensor do solfejo. Bem, ele nasceu em 1816, faleceu em 1878 na Itália, e ele diz o seguinte: a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Essa é uma definição muito bonita, mas a gente foi alterando um pouco a forma de falar sobre música. Então nós temos uma versão um pouco mais interessante e moderna, que é do Bohumil Medj, um professor tcheco que foi radicado aqui no país, no Brasil. Ele veio na década de 60, tocava trompa na Sinfônica Brasileira em 68 e em 74 assume a cadeira na Universidade de Brasília. Ele fala o seguinte: música é a arte de combinar os sons simultâneos e sucessivamente, com ordem, equilíbrio e proporção dentro do tempo. Essa é uma versão bastante interessante, né? Já está um pouco mais estruturada. E tem uma versão muito simples que eu adoro, que é do professor Oswaldo Lacerda, que diz o seguinte: música é a arte do som. Simples assim, né? Então, por que essa definição de música é interessante para nós sabermos e depois a gente consiga colocar cada vez mais informações dentro do nosso instrumento quando estivermos tocando? Porque olha só, quando eu organizo o som, eu consigo fazer música. Isso aqui seria música? Ou uma palma isolada? Talvez fala, não, isso é só um barulho, né? Mas e se eu fizer isso aqui, ó? E aqui eu tenho ritmo, né? A música está dividida entre ritmo, harmonia e melodia. A gente tem contraponto também, mas eu vou falar sobre esses 3 principais. Isso aqui é o ritmo. É uma célula rítmica estruturada dentro do tempo que dá sentido ao que eu estou fazendo. Mas tem um cara que foi genial e pegou e falou: olha, se o ritmo pode fazer assim, eu posso fazer uma música que tem apenas uma nota e eu faço isso. Então a gente tem Tom Jobim, né? O samba de uma nota só. Ele pega uma nota apenas, toca ela de forma ritmada, coloca harmonia, todas as outras funções e dá sentido à música. Quer ver uma outra coisa interessante? A gente tem agora a melodia. Se você ouve uma campainha, ding dong, será que isso é música? Ah não, isso aí não, agora isso já é forçar. Pois é, de repente vem um cara, Ari Barroso, e faz isso aqui. Aquarela do Brasil. Ele começa com o mesmo intervalo, uma terça menor, que a gente tinha em muitas campainhas. Então, música é a arte do som. Dependendo de onde a gente está, ela tem uma função diferente. E aí, a gente vai agora, o que é a melodia? A melodia é a forma de a gente ver o som simultâneo. Então, uma coisa depois da outra. No trompete, é um instrumento melódico. A gente toca uma nota depois da outra. Por exemplo, uma coisa super simples, né? Esta é uma melodia. Agora, o que é harmonia? Harmonia é quando a gente tem já várias notas simultâneas juntas. Então nós temos aqui um campo harmônico maior. Isso vai juntar na música e vai dar todo o corpo da música. O que é interessante? Por que a gente fala um pouco dessas coisas quando a gente explica sobre teoria musical? Ter definido o que é a melodia, o que é a harmonia, o que é o ritmo, e aí a gente vai ter um contraponto que são as 2 vozes conversando juntas, de repente 2 melodias, né, juntas, nós temos
músicas complexas. Quanto melhor você souber disso, melhor você vai tocar. Agora vamos ao som. O som tem 4 características principais: a duração, intensidade, a altura e o timbre. Então vamos lá. A duração pode ser um som longo. Muito bem. Agora um som curto. Agora o que seria a intensidade? Intensidade seria dinâmica, forte ou piano, né? Com mais volume ou menos volume. Então eu toco. Ou eu toco. Já está bastante diferente, né? Essas coisas fazem um contraste na música. Aí nós temos a altura. Ela pode ser aguda ou grave. Agudo, grave. E o timbre é a característica que define que você consegue reconhecer esse instrumento. Você reconhece que isso aqui é um timbre de um piano e reconhece que isso é o timbre de um trompete. Então, a gente agora já explicou o que é música, o que é o som, quais são as suas definições, e quando a gente vai para a teoria musical, a gente precisa entender algumas coisas. Por exemplo, na notação musical, nós temos como base ali, a gente começa com uma semibreve. Existe uma numeração para dizer quais são as figuras que vão entrar dentro do tipo de música que eu estou fazendo, que vai ter uma unidade métrica para isso. Então, um compasso quaternário, 4x4, significa o quê? Que eu tenho 4 semínimas para preencher um compasso inteiro. A unidade de tempo é a semínima e a unidade de compasso é a semibreve. A semibreve é a número 1, a número 2 é a mínima, a número 4 é a semínima. Por quê? Uma semibreve, ela vale esse tempo. 2 mínimas, elas valem o mesmo tempo que a semibreve. 4 semínimas valem o mesmo tempo que 2 mínimas. 8 colcheias e assim por diante. Semicolcheia, fusa e semifusa. Quando a gente vai entender, vai estudar compasso simples e composto, nós aprendemos também sobre acentuação métrica. Um compasso quaternário, 1, 2, 3, 4. Eu tenho uma acentuação forte no primeiro e uma acentuação um pouco menor no terceiro. O tempo 2 e 4 seriam os tempos fracos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Um compasso 3x4 seria 1, 2, 3, 1, 2, 3. E quando eu venho para composto, que seria um binário composto, sei lá, um compasso 6x8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá, 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 tá. Quando nós entendemos muito bem todas essas células rítmicas, nós nos expressamos de uma forma muito mais elevada, muito mais clara no nosso instrumento. Então, a gente deve pesquisar o máximo possível sobre as estruturas musicais e sobre a parte teórica da música. A nossa música hoje, como a gente ouve, a mais comercializada, é claro, ela é baseada nos sistemas de escalas maiores, né, escalas maiores, menores, e aí tem diminutas, aumentadas e tal, ou é um sistema modal, um sistema que usa modos gregos antigos. Por exemplo, uma escala maior tem uma estrutura simples, que é tom, um tom. Tom de novo, semitom, tom novamente, tom novamente, tom novamente, semitom. A escala menor, essa é uma escala natural, né? A menor, existem variações. Por que também é interessante eu entender as escalas para quando eu for estudar eu saber exatamente o que eu estou tocando? Porque quando você vai tocar algo, se eu fizer uma melodia simples que eu criei para minha filha, por exemplo, com um tom maior que a gente brincava aqui, olha só como é que ela soa. Simples, né? Tá alegre, era uma melodia que a gente fazia brincando aqui em casa. Eu quero mudar um pouco o caráter desta melodia. Eu vou colocar ela num tom menor. Já foi para um outro lugar, né? Claro que eu acabei mudando um pouco a rítmica aqui, que eu estava pensando em como eu ia fazer um caminho harmônico, mas eu mudei o caráter da música. Então, você tem que, quando estiver estudando, você deve saber qual que é a unidade de tempo do exercício ou da música, qual que é a unidade de compasso para você entender, conseguir fazer as acentuações métricas necessárias, qual que é a tonalidade, é um tom maior, é um tom menor ou é um modo grego. Nós temos as divisões por tons e semitons,
na nossa música ocidental, mas em outras músicas da música oriental existem divisões menores que o semitom, que é um quarto de tom, e os comas. Na próxima aula, o professor Flávio Gabriel vai falar um pouco sobre concepção musical. Como é que você cria uma concepção musical? Se essa parte teórica não estiver bem resolvida, principalmente a do solfejo, fica muito difícil você ter uma concepção musical definida do que você quer tocar no seu instrumento. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até breve.